Olá, galera do primeiro ano. Agora, nossa missão é com a frente de redação, tá bom, gente? Prepara a sua apostila dessa semana, porque nós vamos comentar 4 questões objetivas de redação. De forma geral, professora, quais serão as abordagens dessas questões objetivas de redação, já que redação refere-se à produção textual. E aqui você não tem especificamente uma produção, mas você tem questões que vão trazer características referentes a esse gênero textual, tá bom? Então, se você prestou bem atenção naquelas aulas introdutórias que nós, antes de produzirmos, falamos um pouquinho sobre as características, o que torna um texto dissertativo, o que torna um texto argumentativo, você vai acertar todas essas questões, tá bom? Bom, a primeira questão, ela pede para que você marque a alternativa que melhor apresenta as características de um texto dissertativo. Se você marcou o item A, você acertou. Bora dar uma analisada aqui no item A. Diz assim: defesa de uma tese ou opinião, né? Através da organização de dados, fatos, ideias e argumentos em torno de um ponto de vista definido sobre um assunto em questão. Nela deve haver uma conclusão e não apenas exposição de argumentos favoráveis ou contrários sobre determinada ideia. Perfeito! Você tem aqui um texto que precisa apresentar uma opinião e também informações, elementos expositivos também, perfeito? É importantíssimo você apresentar informações, só que tudo isso tem que estar organizado de forma a apresentar um posicionamento, uma tese. Tudo bem, gente? Então, esse texto, ele vai ter também uma sequência, um começo, meio e fim. E a apresentação dessa tese, dessas informações organizadamente durante o texto. Então, se você marcou o item A, você acertou. Segunda questão. A segunda questão, você tem um fragmento da revista Veja, e que a tua missão aí nessa segunda questão é avaliar o discurso, a fala dessa pessoa. Esse trecho aí refere-se a uma fala, a fala de uma pessoa, tá bom, gente? E, como você pode perceber aí, ela tenta construir uma opinião sobre esse assunto aí, que é a questão da discriminação racial. E logo no início ela até fala de discriminação religiosa. Provavelmente deve estar relacionada à cultura, né, afro também. Mas percebe aqui na tela de vocês que eu tentei destacar alguns pontos em vermelho para que você entenda como esse discurso foi construído. Ela diz assim: acho que não pode haver discriminação racial religiosa de espécie alguma. O direito de um termina quando começa o do outro. Percebe que esse tipo de justificativa para uma tese, para uma defesa, é muito clichê, né? Você observa muito esse tipo de frase feita, principalmente quando a pessoa ela não tem um argumento sólido para argumentar certos posicionamentos, né? Então essa pessoa faz uso desse clichê para tentar fundamentar a opinião dela, o que não dá muito certo, né? Vamos continuar a leitura. Em todas as raças, todas as categorias, existe sempre gente boa e gente má. Outro clichê que ela faz uso, né? No caso particular dessa música, uma música do Tiririca, que ela faz referência aí na fala dela, não posso julgar. Olha só, a pessoa fica em cima do muro. Ela não toma partido, ela não se posiciona, ela fica em cima do muro, né? Como a gente fala. Porque nem conhece Tiririca. Como posso saber se o que passou na cabeça dele era mesmo ofender os negros, né? Eu, Carmen, não tenho ideia, mas o que posso dizer é que se os negros acharam que a música é uma ofensa, eles devem estar com toda a razão. Eu até fiz questão aqui de destacar a palavra eles para dar a ideia de que ela fala de um assunto ou de um objeto que aparentemente está distante dela, por até utilizar o pronome eles. Então, ela está distante do assunto que ela está falando, perfeito? A partir da análise desse fragmento, você vai marcar a alternativa que mais explica de maneira mais próxima ou de uma maneira
correta esse fragmento. Se você marcou a letra A, você acertou. Diz assim a letra A: a argumentação desenvolvida por meio de clichês subtende um distanciamento entre o eu enunciador, aquele que fala, a voz do texto, e ele, os negros, ou seja, ela fala de um assunto que ela não vive. Então, ela não tem essa experiência diária de falar sobre a dificuldade de discriminação de um negro pelo fato de não estar próxima à situação, perfeito? Coloquei até aqui na sua tela algumas marcações que tornam os outros itens equivocados, tá bom? E aí, caso você tenha alguma dúvida, você pergunte aí nos comentários se apareceu uma dúvida referente aos outros itens, tá bom, gente? Vamos dar sequência aqui para a nossa terceira questão. Terceira questão da Universidade Federal de Minas Gerais, ela é super direta quanto à sua pergunta. Ela diz assim: com base na leitura feita, é correto afirmar que o objetivo do texto, ele pergunta, na verdade, a questão, melhor dizendo, pergunta sobre o objetivo do texto. E se você marcou a letra B, você acertou. Discutir as implicações da era digital no uso da escrita. Inclusive, esse texto é super maravilhoso. Eu amei. Ele faz esse paralelo, né, entre a escrita e o desenvolvimento, né, da tecnologia, a sobrevivência dessa relação papel e caneta diante dessa revolução digital. Super interessante esse texto, tá bom, gente? E você deveria marcar aqui o item B. Para finalizarmos, você tem uma outra questão referente às características do gênero dissertativo, do texto dissertativo. E aí, você foi bem sucedido, você acertou, se marcou a letra C. O que diz a letra C, professora? Diz assim: tipo de redação escrita, no caso o texto dissertativo, tipo de redação escrita em prosa, ou seja, em parágrafos, sobre determinado tema, sobre o qual deverão ser apresentados argumentos, provas e exemplos, a fim de que se chegue a uma conclusão para os fatos abordados. Também, você precisa trazer argumentos para defender sua tese, e esses argumentos podem ser construídos a partir de provas, de exemplos, para que você, a partir daí, consiga construir uma conclusão. Beleza, gente? Então, qualquer dúvida é só postar aí nos comentários, dúvidas específicas, para a gente esclarecer acerca de um item específico que você marcou e não foi esse. Tranquilo, gente? É isso. Beleza? E até mais. Tchau, tchau.